Ao longo desses dias nós temos uma convicção no nosso coração de que o nosso Deus, Ele é um Deus que ama se relacionar conosco. Sabe, o nosso Deus é um Deus que não olha para as nossas deficiências, mas Ele olha para o nosso potencial. Deus não olha para os nossos pecados, mas Ele olha para mim e para você como filhos e filhas amados do coração dEle. Você crê nisso? E sabe, isso não é papo de autoajuda não. Isso é palavra de Deus. E nós temos que nutrir essa convicção no nosso coração. Mas muitas vezes esse conceito de que somos filhos e filhas se perde. Eu vou dizer para vocês, eu já muitas vezes me esqueci e comecei a me comportar como só servo de Deus e não como filho de Deus. Alguém mais já passou por isso já? Às vezes a gente para de pensar que nós somos filhos. Isso passa, isso cai no nosso esquecimento. E sabe, eu quero compartilhar hoje com vocês sobre um assunto que eu chamei de... Pode colocar aí para mim, mano, por favor, a projeção. 6 formas práticas para lidar com a dor. Você já foi ferido por alguém? Nossa, não, nunca ninguém foi aqui, gente. Pelo amor, que bom, que maravilha. A dor é tanta que ainda não sarou, né? Levanta meio assim. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque muitas vezes a dor, ela impacta a gente de um jeito, as palavras impactam a gente de um jeito, que fica difícil a gente reagir de outra maneira. Se foi alguém que nos feriu, às vezes a gente tem dificuldade de tratar com essa pessoa. Se foi uma situação, se você, sei lá, você já foi um empresário e você faliu uma empresa, quando você pensa em começar um outro negócio, dá aquela insegurança. Por quê? Porque nós somos seres humanos, né, gente? A gente tem histórico, né? A gente não esquece de certas coisas. A gente esquece do que a gente não deveria esquecer. Mas a gente lembra muito das coisas que o Senhor, o nosso Pai, já se esqueceu. Na semana passada nós falamos sobre as cercas, né? Muitas vezes impedem o nosso coração de ser atingido pelo amor de Deus e pelo amor de outras pessoas, que muitas vezes a vergonha faz exatamente isso com a gente, não é verdade? A vergonha, ela vem e parece que está nos protegendo, mas não está. E hoje eu queria falar com vocês sobre como muitas vezes o medo, ele impede a gente de avançar na vida. E especificamente, eu queria falar sobre a dor, porque muitas vezes quando nós estamos sentindo uma dor, quando nós temos um assunto não resolvido, o medo se aproxima dessa situação. Vocês estão comigo aqui, gente? O medo se aproxima da situação de dor, e aí a gente prefere não tratar. Eu vou guardar debaixo do tapete e deixar que o tempo, porque o tempo cura tudo, cura nada. A verdade é que o tempo não cura as coisas, só quem cura é o Senhor Jesus. Muitas vezes tem famílias destruídas, casamentos destruídos, relacionamentos de confiança entre pais e filhos destruídos, porque faltou uma conversa franca, de olho no olho. Uma conversa franca de falar, olha, deixa eu te explicar o que eu entendi do que você me falou. Isso restaura tanta coisa, mas não é comum para o ser humano ter essa prática. Não é automático. Mas para nós que somos filhos de Deus, nós deveríamos sempre lembrar que o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. E por isso é muito importante a gente falar sobre isso. O Espírito Santo, Ele quer entrar na nossa vida, não só para tocar em assuntos espirituais. O Espírito Santo, ele entra na nossa vida para tomar tudo que nós somos. Mas eu quero dizer para você com muito amor e com muito respeito, tem às vezes algumas áreas que nós não queremos deixar Deus entrar. Porque às vezes temos orgulho. Porque às vezes temos medo.
Ou porque talvez muitas vezes a gente só não está disposto a ir para encarar. Só que eu quero dizer uma outra verdade para você nessa noite. Deus não criou eu e você para a gente empacar na vida. Ninguém acreditou, eu vou repetir. Deus não criou eu e você para empacar na vida. Agora sim. Sabe, às vezes, chegou num tempo da sua vida e você fala, não, agora não vai acontecer mais nada. Tudo que tinha que dar de errado já deu. E se eu tentar alguma coisa nova, vai que dá errado, então é melhor não começar. E a gente se acomoda numa situação que a gente não quer cruzar. A gente não quer cruzar o Jordão. A gente não quer ir para uma nova estação. Porque nós estamos tão cômodos, tão apertados ali naquela situação. Mas eu volto a dizer, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer que eu e você avancemos na nossa vida. Então sabe, como filhos e filhas de Deus, temos que entender que relacionamento é algo muito importante para o nosso Pai. O diabo vem tentando romper e sujar esses relacionamentos com mentiras e divisões. Ele faz isso desde lá do Éden. Ele fez isso entre Adão e Eva. É a mulher que tu me deste. Ele fez isso entre Deus e a humanidade. Quando o homem fugiu e não quis estar, eu tive medo e tive vergonha. Lembra que é o que Adão fala para Deus? Quando Deus pergunta, onde você está? Ele fez isso com um outro caso, Absalão e Davi, tornando um filho contra o seu pai. Tornando um filho contra o seu pai, porque ele almejava ter o que Davi tinha. E o que Absalão fazia? Ele ficava na porta da cidade falando, traz o seu problema para mim que eu resolvo para você. Tentou fazer isso contra Pedro e Jesus. Quando Pedro nega 3 vezes, e aí talvez depois quando Pedro pega, que Jesus morreu, ele volta para sua pescaria. Poxa, eu dei mancada com Jesus. Ele nunca me aceitaria de volta para continuar. Mas como nós vimos, Jesus restaura Pedro. Fala, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Porque o nosso Deus, Ele não olha para as nossas falhas, Ele olha lá para frente e Ele fala, o Gustavo vai ser uma bênção. Mas ele tem que acreditar em mim, ele tem que se relacionar comigo. A estratégia do diabo, gente, ela não muda. É causar divisão nos relacionamentos, é colocar mentiras, semear contenda. Por isso que a palavra fala que o Senhor, Ele abomina aquele que cria contenda entre os irmãos. Relacionamento para Deus é algo importante. Fala para a pessoa do seu lado aí, relacionamento para Deus é importante. Para deixar isso bem claro. Por isso que hoje eu quero abordar essa questão, porque o reino de Deus, a palavra diz lá em Romanos 14, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em Romanos 14, 17. Mas para a gente experimentar a alegria real, muitas vezes nós passamos por um momento de dor. Como é que eu posso dizer, como é que você pode comprovar que essa é a melhor alegria? Se a gente não passa às vezes pelo vale da sombra e da morte. Porque a Bíblia fala, por mais que eu passe pelo vale da sombra e da morte, como é que diz a Bíblia? Não temerei. Podem existir vales da sombra da morte, existirão vales da sombra e da morte, mas eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Relacionamento, não é o Senhor me guiará, é o Senhor está comigo. Isso é relacionamento, isso é proximidade, isso é andar perto. Isso é andar perto. Muitos cristãos, gente, têm medo de dor, e a gente sucumbe, a gente realmente desaba a uma pressão de que nós temos que estar bem sempre. Igreja é o dia de colocar o sorriso fake no rosto. Quinta-feira é dia de célula. Não, dá uma maquiada aí, mulher, porque ninguém pode saber que você está triste em casa. Não, isso não acontece, eu sei, não acontece. A gente nunca tenta enganar as pessoas ao nosso redor sobre as nossas emoções, nunca acontece isso. Porque a gente foi ensinado a não ser transparente.
A gente foi ensinado que a gente sempre tem que parecer bom, bonito, arrumado, cheiroso. De que se eu mostrar que eu estou triste, vulnerável, isso é algo ruim. A Bíblia não ensina isso pra gente. Mas a gente por algum motivo foi ensinado e a gente acreditou nessas coisas. Por causa disso, consequentemente, pessoas que muitas vezes quando elas estão feridas, elas estão sentindo essa dor, ela empurra a dor no lugar de confrontar. Certo? Vai empurrando com a barriga. Vai empurrando. E não confronta a dor. Gente, confrontar não é entrar em guerra. Confrontar é encarar a situação de frente. Confronto não necessariamente tem que ser guerra, soco, fogo do céu. Confronto é olhar no olho. Confronto é não fugir de uma situação. Mas porque a gente não é ensinado a fazer isso, não é verdade? Às vezes a gente fica andando como um zumbizão emocional. O coração está lá, mas está cheio de atadura. Está todo remendado. Que o Senhor não tem isso para nós. A gente tem que tomar cuidado, porque um coração ferido, doente, é uma alma que nunca prospera. Alguém mais já teve a sensação no seu coração de que parece que você precisava de algo novo na sua vida? É mais do mesmo, parece que nada acontece de novo, parece que eu já atingi um patamar, parece que eu estou muito confortável. E eu queria dizer isso para você: a nossa alma, o nosso espírito prospera quando o nosso coração está protegido e curado. Quando o nosso coração está machucado, a nossa alma, as nossas emoções, os nossos relacionamentos não prosperam, com Deus e com as pessoas. Porque se eu tenho uma ofensa com meu irmão, eu vou querer estar perto dele? Não. Eu vou querer ajudar ele? Não. Eu vou querer ser ajudado? Não, porque está ferido. Vocês estão comigo, gente? Então, sabe, um coração ferido, a alma não prospera. Então, como é que a gente faz para fazer isso? Como é que faz para a gente vencer essas coisas? Pode colocar o próximo slide. Nós gostamos de evitar a dor, porque muitos de nós nunca recebemos as ferramentas para lidar com as dificuldades da vida, para sairmos do outro lado do processo curado, inteiro e saudável. Ou pior, nós vemos às vezes a dor como um sinal de que nós não confiamos em Deus. Se você está experimentando uma dor, se você está experimentando uma coisa, isso é falta de confiança, é falta de fé. Quem disse? Me mostra na Bíblia isso. A gente acredita em muita coisa do Facebook aí, muita verdade, muito fake news emocional, e a gente aceita essas coisas no nosso coração. Quero dizer para você, gente, e eu quero reforçar muito isso nessa noite, se você esquecer de tudo que eu falar, você lembre que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, e que um coração saudável, curado, faz com que a sua alma e os seus relacionamentos, tudo isso prospere. Mas eu não posso olhar e falar: como é que está o coração do Cássio, se eu não tenho relacionamento com ele? A primeira pessoa que sabe como é que está o seu coração é você. A segunda é o Senhor. A terceira devia ser o seu cônjuge. Às vezes não acontece. A quarta deveria ser alguém, um amigo, uma amiga que você confia completamente, que é maduro na fé, que você pode compartilhar o seu coração. Mas muitas vezes a gente se esconde atrás disso. Jesus, ele disse lá em Mateus 5,4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele não falou bem-aventurados os fortes. Bem-aventurados os que choram, os que mostram vulnerabilidade, os que mostram o seu coração, os que mostram as suas emoções. Esses experimentarão um consolo da parte de Deus. Os fortões muitas vezes não são visitados pelo Senhor, porque o Senhor fala: o que eu posso melhorar na vida dele? Ele já tem tudo, ele sabe de tudo. Agora, quando nós choramos, o choro não é só falar: eu vou viver, vou ser um bebezão chorando de tudo, reclamando. Não é reclamação, é choro.
Choro é uma situação que às vezes a gente tem quando é uma expressão de dor. E quando nós choramos, quando o nosso coração está nesse sentido, gente, a gente tem que lembrar que Jesus disse que esses serão consolados. Então sabe, se o seu casamento enfrenta uma situação difícil, se você está enfrentando uma situação difícil, ofendido por alguém, traga a luz, chore, porque esses alcançam consolo da parte do Senhor. Mas o seu choro não passa despercebido, o Senhor ouve, você tem amigos, por isso que nós somos uma igreja família, é uma igreja que está junto, que se importam uns com os outros. Mas para isso nós temos que aprender a ser vulneráveis. Esse texto diz, pode colocar o próximo, em outras palavras, o luto que é o que? Experimentar essa dor, ele é necessário. Ele é um processo que leva a gente à integridade. É um processo que faz com que a gente seja completo. Integridade aqui não é integridade só de ser justo, mas é integridade de ser completo, pleno. Ninguém vive só das coisas boas da vida. A gente amadurece muitas vezes com as porradas que a gente toma. A alegria é um fruto do Espírito que habita em nós. Portanto, não é separado dos momentos dolorosos da vida. Alguém já assistiu aquele filme Divertidamente? Alguém já assistiu aquele filme? Se você não assistiu, é um desenho incrível. Assista. Tem uma briga dentro da personagem que é uma adolescente que está crescendo, onde dentro dela assim existem várias pessoinhas, e aí tem uma pessoinha que é só alegria, só ela é responsável pelas memórias alegres, e tem uma outra, uma azulzinha baixinha de óculos que anda sempre assim, que é a tristeza, e ela é responsável pelas memórias tristes. Mas tem um momento na vida, na maturidade, onde as memórias não são só de coisas felizes, nem só de coisas tristes, é um mix, certo? Eu tenho uma memória não tão boa de quando meus pais me pegaram mentindo. É uma memória azul, triste na minha vida. Mas eu sei agora com uma maturidade, o que isso me livrou de passar por certas coisas. Então hoje eu lembro com alegria daquela repreensão que eu tive. Isso é vida. Para de tentar ser alegre o tempo inteiro. Seja você o tempo inteiro, mas com alguém perto de você, com o Espírito Santo conhecendo o seu coração. Sabe o que isso tem a ver com dor? Tem a ver, porque sabe, como filhos de Deus, nós devemos aprender a andar pela dor, não esconder ou ignorá-la, para que nós possamos nos tornar pessoas saudáveis e íntegras, que vivem vidas verdadeiramente alegres. A alegria verdadeira não vem por ausência de problemas. A alegria verdadeira vem por nós reagirmos corretamente aos momentos difíceis. Aí a gente sabe o que é alegria verdadeira. Quando a gente passa. Quando a gente está no meio, pode parecer que você não vê a saída, não é verdade? Meu Deus, seria melhor se eu não estivesse aqui. O choro pode durar uma noite, mas o que diz a palavra? Mas a alegria vem pela manhã. Essa é a promessa do Senhor. Eu quero entrar com você então 6 formas práticas para a gente lidar com a dor. Isso me abençoou tanto que eu falei, Senhor, muitas vezes, por eu não saber lidar com meus momentos de tristeza, com as dores amargas da minha vida, eu tenho me afastado de Ti. Eu tenho me afastado das pessoas que me amam, porque eu quero ficar sozinho, quero curtir meus sentimentos, quero curtir o quão coitado eu sou. Gente, eu aprendi, lendo um livro de um pastor chamado John Piper, que o extremo da autocomiseração, o que é a autocomiseração? O extremo de você, da melancolia, de pensar muito pouco de você o tempo inteiro, também é orgulho. Porque a gente pensa tanto a gente, que quando alguém fala para você, você sabe, você pode, vai em frente, você fala, não, eu não sou, eu sou ruim mesmo. Isso é orgulho. Que a gente não vê tudo que acontece na nossa vida. A gente precisa de pessoas do nosso lado para falar, olha, você está indo bem nisso, siga em frente.
Assim como a gente precisa de gente também que fala, ó, ajusta aí o caminho que senão você vai dar uma trombada. A gente precisa dos relacionamentos. Primeira coisa que eu quero falar para você é: perdoe aqueles que lhe causaram dor. Primeiro processo para você saber como lidar com a dor, para você, um passo prático para você lidar com sua dor é: perdoe aqueles que lhe causaram dor. O perdão é o primeiro passo para sair da dor, mas não é o último. O perdão liberta-nos da escravidão e liberta-nos para começar a viver em paz. Lembra que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Sem perdão, a gente não consegue experimentar paz e alegria, que a gente sempre parece estar carregando alguém nas costas. É ou não é? Olha o que diz a palavra, Lucas 17, 3 e 4. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se ele pecar contra você 7 vezes no dia, misericórdia. E 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Está na Bíblia, gente. Poxa vida. Mateus 6,14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Efésios 4,32. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Compaixão é falar, mesmo que aquela pessoa esteja errada, eu vou perdoar ela, eu vou dar um voto, porque eu prefiro ter o relacionamento do que estar certo. Difícil, não é fácil, mas essa é a vida do cristão. Essa é a vida do cristão que está cheio do Espírito Santo. Próximo, o perdão. 2 coisas importantes aqui sobre o perdão. O perdão é um ato da sua vontade, não é uma manifestação do seu desejo. Estou com desejo de perdoar. Nunca ouvi alguém falar isso, eu nunca experimentei isso na minha vida. A gente não tem desejo, a gente perdoa porque a gente sabe que isso nos traz liberdade e paz. Então ele é um ato. Em outras palavras, o perdão não precisa fazer com que eu e você nos sintamos bem. Eu só sei se eu perdoei se eu estou me sentindo bem. Não, isso é emoção. O perdão é um ato racional. E a segunda coisa importante é: perdoar alguém não impede você de sentir dor quando ela está por perto. Porque tem um mito aí, que é assim, se você realmente perdoou essa pessoa, você olha e não sente mais nada, como se tivesse tido uma amnésia, como se alguém tivesse aberto seu cérebro e tirado aquela memória. Não é assim que funciona o perdão. O Senhor pode fazer isso, pode ou não pode? Lógico que Ele pode. Mas ficar esperando sentir isso para perdoar alguém é ser escravo para sempre disso. Perdão simplesmente significa que você não será mais a pessoa a ser punida pelos sentimentos, pelo incômodo. Você pode olhar para aquela pessoa e falar: poxa, eu sei. Imagina pai e filho. Vou dar um exemplo com meu pai aqui. Eu já ofendi meu pai inúmeras vezes, e meu pai já me ofendeu inúmeras vezes. Eu já perdoei ele, mas eu posso escolher, quando olhar para ele, não ficar lembrando das coisas que ele me fez, mas sim das coisas boas. Essa é uma escolha minha. Relacionamento vai ter atrito, gente. Só não tem atrito quem está morto. Vai ter atrito. Mas como que a gente responde diante de uma ofensa? Nossa, toda vez que eu olho aquela pessoa, eu lembro de todo o mal que ela fez por mim. Coitado, viu? Isso aí é amargura. Amargura leva para a morte, facinho. Contamina o coração, contamina as nossas palavras. Ficou claro sobre perdão, gente? Se você é novo aqui na comunidade, você fala: eu queria saber mais sobre perdão. Encontro Vida Vitoriosa. Você vai ter uma imersão sobre o perdão. Vai ser libertador, vai ser uma bênção para você. A segunda coisa que eu quero falar para você lidar com a dor, é: mude a maneira como que você pensa sobre a dor. A dor não é sempre algo ruim. É difícil a gente experimentar isso e lembrar disso quando a gente está passando pelo processo. Um dos maiores equívocos que as pessoas têm sobre a dor é que o tempo cura. Quantos já ouviram isso? Dê tempo, o tempo cura. O tempo cura, essas emoções não cura. Isso é mentira.
Se o tempo sarasse, as pessoas que estão na prisão, que estão reclusos da sociedade, não é verdade? Seriam as pessoas mais curadas e plenas do mundo. Porque tem bastante tempo para ficar lá, pensar na vida e sair zerado. Acontece isso? Não. Porque só quem cura é Jesus. Só quem cura isso é Jesus. E nisso eu queria mostrar uma história para vocês, um vídeo de 5 minutos. É um vídeo legendado, eu vou tirar aqui o púlpito aqui da frente. Mas se eu pudesse ter a sua atenção, você vai conhecer a história da Maribel. Alguns de vocês já conhecem talvez a história dela. Mas é uma história linda, de uma pessoa que sofreu muito, doeu muito, mas ela aprendeu a lidar, que ilustra bastante isso que eu quero falar, esse ponto que eu quero mostrar para vocês. Se puderem apagar a luz, por favor. E o 3 watts. I'd often wonder if I was a miracle or a mistake. Born premature at 7 months to a mother who was not supposed to be able to conceive, I was meant to be a miracle. But my father made it be known that I was a mistake by leaving my mother the day I was born. My mother must have known that as well, as she abandoned me and gave chase to get my father back. As a little girl, my hair was cut to look like a boy in order to cross the border and rejoin my mother, only to be used as a pawn to get her husband back home. However, his return meant dark nights of drunkenness, of him molesting me. At the age of 7, I stabbed myself with a shard of glass from a broken mirror, but death wouldn't take me. My teenage years, drugs, raves, and sex, I became what they called a Lolita. And when my mother found out, she said, "Está bien, no hay nada malo con eso." At 18, I married a man who could take care of me but didn't. Newport Beach, boats, Porsches, and Rolex. I had everything and yet nothing. My husband rejected our unborn babies. He rejected me and left. I was the living dead. Darkness prevailed. My life reeked of the stench of stagnant water. But then I met a man who loved me for me. My savior, I thought. Our daughter was born. We got married, had 2 sons. But my wounds began to surface, and I became controlling, abusive, neglectful. I lost my love for my husband and my children. To make matters worse, I had to care for my dying mother, who never knew how to care for me. In her last days, I bitterly told her, "No se vaya sin pedirme perdón." On her deathbed, my mother gave her life to Jesus. My bitterness only intensified. Now she was forgiven and saved? How could it be? This was unfair, unjust. This shattered my fragile marriage into a million pieces. Every day I doused my longing for death with alcohol. Until one day, a light pierced the darkness. A simple invitation to church from a friend. The pastor offered to pray for those with heavy burdens. I raised my hand and Jesus met me, embraced me, loved me. A new life began. I was no longer in darkness. Each day was filled with wonder, beauty. My husband saw a change in me. He wanted what I had. Jesus met him too. Our marriage was restored. I found peace, knowing I'll see my mother again. What I had seen as unfair and unjust, I now see as a miracle. But an even greater miracle was to come. My father, the one who hurt me, the one who violated me, the one who saw me as a mistake. As I stood outside the door in Mexico, my heart was filled with fear, but perfect love cast out fear. Exemplified in Jesus' love for me and in the forgiveness of what I thought unforgivable. So with that, I opened my mouth. Papá, lo perdono y lo quiero porque Jesús me ama a mí. At that moment, my father experienced the love of Christ.
tears flowed as we prayed, and what was once seen as a mistake became a miracle. Essa é a história da Maribel. Eu tive a oportunidade de conhecê-la em 2014. E hoje ela é uma das pastoras da igreja da New Song, do pastor Dave Gibbons, lá em Los Angeles. Passou por muita dor, né? Mas quando teve este momento de encontro com Jesus, as coisas mudaram. O encontro com Jesus fez com que a história dela, que fosse cheia de marcas e dores, se transformasse em algo que virou a plataforma dela para servir outras pessoas. Não foi o tempo que curou a Maribel, foi o amor de Jesus e o perdão que ela decidiu exercer sobre os seus pais. Ela foi até o pai dela no México. Ela foi cuidar da sua mãe, mesmo que a mãe dela tivesse rejeitado ela. Ela escolheu amar. Então, sabe, quando a gente lida com a dor, a gente tem que entender que, sabe, gente, a dor, ela não é algo que vem para nos escravizar, mas um cristão tem que entender que quando nós passamos por uma estação de dor, por uma estação às vezes de pressão, o Senhor está nos aperfeiçoando. Olha o que diz a Bíblia em Tiago 1, versículo 2 e 4, na versão da Mensagem. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. É fundamental, gente, eu e você, nós aprendermos a mudar a maneira como nós pensamos diante das provações. Porque quando nós perseveramos durante um momento de dor, isso é o que mais legal. A dor é uma estação, ela tem começo, meio e fim. Quando ela acaba, a alegria chega completa. Mas não adianta nós nos desesperarmos e buscarmos, como a Maribel mesmo disse na história dela. Naquele momento de peso eu fui para bebida, pensando em acabar com a minha vida. Isso não responde pergunta. Isso só afunda a gente ainda mais. Por isso que conhecer a Jesus, o seu poder, o seu amor libertador, andar em família, andar em relacionamentos, nos impede de tomar essas decisões impensadas. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é: permita-se chorar. A gente, olha, é cada vez mais discurso de que nós temos que ser bom, de que a gente tem que suportar, de que quando alguma celebridade tem uma quebra emocional aí, né, nas redes sociais e tudo, vira assunto em tudo quanto é canto. Recentemente um famoso youtuber aí teve um problema de depressão aí e virou capa de tudo quanto era jornal e não sei o que. Não conseguiram respeitar o cara pelo processo que ele estava passando. A gente virou uma geração que quer cutucar as pessoas, que não respeita o momento, mas também que não se dispõe para ajudar. Meus irmãos, nós como igreja temos que ser aqueles que ajudam as pessoas, aqueles que olham com compaixão, não aqueles que julgam. Também, né? Bem feito, celebridade, tem mesmo que sofrer. Que pensamento é esse? Não, aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga. Pô, gente, não é isso que o Senhor nos ensinou. Não é isso que Jesus nos ensinou. O processo de luto que leva à integridade tem um começo e um fim, como eu disse para vocês. Quando
como você faria, na verdade, em um funeral. Você experimenta pesar quando você sabe da perda, mas as lágrimas tendem a eliminar a sua dor, enquanto você está processando as suas memórias e recontando histórias. Eu lembro de que eu ficava muito triste quando a minha avó Lídia morreu, meu avô Belino morreu. Eu fui muito próximo dos meus avós, principalmente da avó Lídia, mãe da minha mãe. Eu lembro de assim, ficar meio que indignado com Deus e com outras coisas. Mas hoje eu tenho as histórias dela na minha mente. Hoje, quando eu lembro dela, eu sonhei com ela essa semana. Quando eu lembro dela, eu lembro das coisas boas. Porque é assim que nós lembramos. Depois que passa esse momento, nós lembramos dessas coisas. Lembra da história de Jesus, gente? Jesus, quando ele viu, o texto de Jesus na história de Lázaro. Jesus é chamado para ir lá porque Lázaro está muito doente. Jesus alonga um pouco mais. Quando ele chega, Lázaro está morto. E aí todo mundo vai até o túmulo, e está todo aquele negócio. Se o Senhor tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Toda aquela situação emocional, aquela tensão no ar. No versículo 35, é um versículo, né? Jesus chorou. João 11:35 diz: Jesus chorou. E as pessoas que estavam perto disseram: veja como ele o amava. Sabe, gente, chorar expressa as nossas emoções, mas Jesus, ele não se entrega agora. Não, acabou tudo, acabou Lázaro. Deus, onde está você? Jesus sabia de todas as coisas. Tanto que Jesus, ele fala para Maria assim, quando ele vira, ele fala: rola essa pedra para o lado. Ele falou para Marta. Aí: Senhor, a Marta disse, ele está morto há 4 dias. O mau cheiro será terrível. E Jesus respondeu: eu não disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Eles rolaram a pedra. Jesus falou: vem, Lázaro. Ele ressuscitou. A história de Lázaro não é só uma história de ressurreição, gente. A história de Lázaro é uma história que mostra Jesus passando por dor, conhecendo a dor que eu e você passamos muitas vezes, mas dizendo: olha, mesmo nessa situação de dor, eu vou mostrar a minha glória. Mesmo nessa situação de pesar, de tristeza, o Senhor vai usar para mostrar a glória dele. Amém, gente? Então não se desespere no momento. Chore. Passe por isso. Não negue o que está no seu coração. Mas saiba, se posicione, falando: Pai, eu sei que isso pode doer um pouco, mas eu sei que o Senhor vai tornar essa situação para a sua glória. Estão comigo, gente? Faz sentido isso para vocês? Porque talvez você não esteja passando por um momento de dor agora, mas a dor é inevitável para nós. Saber lidar com ela faz com que a gente amadureça, que a gente não fique empacado. 4º ponto: examine os seus pensamentos conturbados. Às vezes, durante o processo de sair da dor, você fica tão angustiado que seus pensamentos são como crianças problemáticas discutindo com seus irmãos. Aquela discussão sem pé nem cabeça, aquela discussão que começa brigando por uma coisa e termina brigando por outra, e ninguém sabe o que está acontecendo. Eu brigava muito assim com as minhas irmãs. A gente começava discutindo por uma coisa e terminava por outra. O barulho e a confusão podem ser tão dramáticos que é quase impossível se concentrar na voz de Deus. Isso muitas vezes faz com que você se sinta sozinho e com medo. Em momentos como este, é necessário lidar com cada pensamento individualmente. Separe os seus pensamentos e entreviste-os de forma independente. Você já fez isso? De entrevistar os seus pensamentos? Eu aprendi isso há um bom tempo e eu tenho feito isso. Tem sido muito bom para mim. Não venço sempre, mas vai um testemunho aqui. Quando vem uma ideia muito estranha na sua cabeça, freia ela. Não dá corda. Tenho falado isso bastante nos jovens, acho que eu já falei aqui também. Sabe, gente, o diabo, ele não tem autoridade sobre mim e sobre você, amém? O Senhor já rompeu isso. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso eu e você temos a autoridade. Fala: eu tenho autoridade. Quando passa um pensamento aqui pela sua cabeça, pensamento que você sabe que não nasceu no seu coração, que muitas vezes é o diabo que está ao nosso derredor soltando um monte de ideia.
conversa com fulana, ninguém está vendo isso aqui, você não presta, você não vai conseguir chegar lá. Quando eu e você pegamos esse pensamento, sabe o que a gente fez? Sabe o que a gente fez com esse pensamento? A gente deu autoridade. Esse pensamento estava dentro de você? Não. Foi isso que você foi ensinado? Não. Mas o diabo, lembra? O diabo desde o Éden quer colocar mentira, quer destruir relacionamento. Então quando você pega uma ideia que não é sua e pega ela, você está dando autoridade. E aí, então isso começa a crescer. É uma sementinha que cai como uma trepadeira e cresce. Quando você deu uma semana, tem a parede inteira coberta de mentira. Porque a gente dá autoridade. Meu irmão, minha irmã, escolha não dar mais autoridade para as palavras do diabo. Escolha, tome essa decisão. Como é que eu faço isso, Gustavo? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Conhecendo a voz do Espírito Santo. Conhecendo a voz do nosso Pai. Pode colocar o próximo ano. Esse passo é muitas vezes o mais desafiador, porque requer que você busque os seus problemas na raiz, mas encarar a dor de frente é a única maneira de encontrar uma resolução verdadeira. Eu e a Má, a gente tem meio que um acordo em casa. Quando a gente está muito quieto, a gente sabe que a gente está pensando muito em algum assunto. Aí eu sempre viro para a Má e falo assim: e aí, qual minhoca que você está na cabeça? Aí a primeira vez eu assim: não tem nenhuma. A primeira resposta é sempre essa. Aí eu insisto mais uma vez: qual minhoca que você está engordando aí? Qual ideia que você está nutrindo? Não é nada. E eu vou insistir porque eu conheço ela, eu tenho um relacionamento. Até o momento ela fala, e aí às vezes ela não tem força para fazer isso. Eu falo: amor, mas vamos analisar os fatos. Homem é muito lógico, mulher é mais emocional. É nada, ela faz isso comigo também. Sai desse estereótipo aí. Quando você tem relacionamento, você se importa. Então você faz perguntas difíceis. Por que você está pensando isso? Eu acho que eu não mereço estar onde eu estou. Qual é o fato que sustenta isso? Nenhum. Então é minhoca. Abandona, corta ela, joga fora. Esse pensamento não pertence a você. Você é uma filha amada. Ela me encoraja. Não, você está pensando besteira, você está pensando o pior de você. Você tem alguém que faz isso com você? Se não, você precisa. Você precisa. E por isso que existe uma célula, por isso que existe um G100, por isso que existe um discipulador, por isso que existe relacionamento. E igreja não é domingo, igreja é relacionamento. Está na hora da gente despertar isso de uma vez por todas. Não dá mais para transferir. Estou sozinho aqui porque ninguém me cumprimenta. Não dá. Vai atrás. Toda quinta-feira tem uma lista ali, de células, horário que você quer. Você quer num dia que não tem? Avisa a gente vai dar um jeito para abrir uma célula para poder te atender. Porque igreja é relacionamento. Igreja não é ficar ouvindo palavra. Igreja é relacionamento. 2 Coríntios 10. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos, presta atenção nisso, não são humanas. Então não é deixar de lado, esconder o pensamento que vai resolver, não. É a arma espiritual, é o seu pensamento, é o Espírito Santo dentro de você. Ao contrário, são poderosas em Deus. Poderosas no Gustavo? Poderosas em quem, gente? Em Deus, para destruir fortalezas. Porque uma mentira às vezes cria uma fortaleza. Só Deus pode destruir fortalezas. Versículo 5, olha que poderoso. Destruímos argumentos, que a gente argumenta com as próprias ideias. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, nós amarramos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estou pensando mal de mim, não é isso que o Senhor pensa sobre você. Amarra esse pensamento e fala: você vai obedecer, porque eu sei que eu sou filho de Deus. Mas a minha personalidade é uma pessoa assim, eu sou quieto, eu sou na minha. Amarra isso e fala: Senhor, o Senhor fez o solitário habitar em família. Salmo 68, eu quero habitar em família. Essa é a verdade que o Senhor tem para mim. Mas quando a gente não conhece a palavra, qualquer coisa vira verdade.
Qualquer mentira vira uma árvore. E aí passa o tempo e a gente vai se tornando sozinho. E o nosso coração vai endurecendo. Meus irmãos, desculpa a minha empolgação, mas é tão linda a vida que o Senhor tem para aqueles que vivem em comunidade. Está na hora da gente acordar para isso. Não andar mais sozinho. Não se esconda atrás de desculpas. Eu me escondi durante muito tempo, esse não é o meu perfil. Eu sou um cara do backstage, eu sou um cara técnico. Eu nunca vou poder pregar no microfone, eu nunca vou poder liderar uma célula. E olha eu aqui, não estou fazendo o melhor. Eu posso melhorar muito, mas se eu tivesse me escondido, eu nunca poderia alcançar os planos que Deus tem para a minha vida. Não se esconda, não fuja do projeto que o Senhor tem para você. Mas você só vai conhecer esse projeto se relacionando com Ele, se relacionando uns com os outros. Amém, gente? 5º ponto, já estou encerrando. Fortaleça os seus lugares quebrados. Às vezes a gente tem lugares dentro do nosso coração que estão quebrados. Se você passou a vida toda desconectado de outras pessoas, porque você tem medo de ser rejeitado ou magoado, eu escrevi aí, sugiro que você leia um ótimo livro sobre relacionamentos. Posso te indicar um. Começa com A Vida com Propósitos, do Rick Warren. Começa com esse livro. Vai abrir sua cabeça. Também seria muito sábio você ouvir ensinamentos, mensagens sobre comunicar os seus sentimentos. Não vou no acampamento de casais. Acampamento de casais é aqueles negócios que fica não sei o que. Não, lá você aprende a se comunicar. Lá você aprende a falar a verdade em amor. Como eles falam lá pra gente, né? Aprende a brigar da forma certa. Isso é investimento, não é custo. Uma vez por mês estar aqui, nessas reuniões que fazemos para homens, para as mulheres, para casais, não deve ser custoso. Devia ser um desejo do seu coração, porque Deus nos criou para relacionamento. Mas sempre vai ter a desculpa de eu estou cansado, tenho o meu trabalho. Mas isso aí é armadilha. Seja esperto, pule por cima disso. Faça o compromisso. Salmo 68:6 diz isso. Deus dá uma família aos que vivem sós, liberta os presos e os faz prosperar. Deus não criou você para ser só. Solidão não é identidade. Solidão é armadilha. Fuja disso. E sabe, você e você, nós não conseguimos nos fortalecer sozinhos. Deus criou a gente com uma necessidade de andar junto. Existem pouquíssimos animais sobre a face da terra que sobrevivem em solidão. Eles sempre andam em bando. Pode ver Animal Planet, vê esses canais aí, você vai ver. Sempre estão em bando. O que está sozinho é presa fácil, está vulnerável, sofre ataques. Não ande sozinho. Último ponto. Entenda o seu ritmo. E essa para mim é uma das coisas muito importantes. Processar, gente, muitas vezes a dor, ele é muito parecido com levantar peso. Se você levantar peso todo dia, o dia todo, em vez de você ficar mais forte, você vai quebrar o teu corpo. Porque a ideia de você fazer musculação é que você vai meio que machucando o seu músculo, ele se recupera, então você tem mais força para poder continuar. Mas se você fizer isso toda vez, o seu corpo não aguenta mais pegar. O mesmo acontece com a gente. Muitas vezes você tem uma capacidade de identificar as questões no seu casamento, no seu relacionamento com o seu filho, com o seu pai. Só que se você tentar tratar tudo de uma vez, você vai ter um colapso emocional. Tenta lidar com todas as situações. Problema no seu trabalho, na sua casa, com o seu filho, com a igreja, não sei o quê. O que vai acontecer com você? Você quebra. Ninguém foi desenhado para sustentar tudo. Super-homem, super-mulher. Entenda como é que você trata as coisas. É essencial você conhecer seus limites. Não estenda o processo por mais tempo que deve, ou seja, não fique estendendo a dor infinito. Mas também não resolve todos eles de uma vez e destrói o seu casamento. Não, senta aqui que nós vamos conversar sobre tudo agora. Você senta que você vai ouvir. Acabou. 10 minutos para um homem já acabou, já não está ouvindo mais nada.
Quando o homem tem que falar com a mulher, é sempre o como falar. Quando a mulher tem que falar com o homem, é sempre o quando falar. Porque se você falar no momento que ele está na caixa do nada, está assistindo uma TV, esquece. Se você falar um pouco mais grosso, nem tenta. Não é verdade? Deus criou assim, reclama com ele. Mas isso é para a gente aprender a se relacionar. Então sabe, quando você conhece o limite do seu cônjuge, quando você conhece o seu próprio limite, vá com calma. Talvez você fale, Gustavo, mas eu não sei. Então você precisa de um amigo, você precisa de uma amiga que olha no seu olho e fala, vai com mais calma. Eu vou te ajudar a esclarecer. Por que você está com tanta necessidade de arranjar outro trabalho para ganhar mais? Porque esse meu trabalho é totalmente injusto comigo, paga muito pouco. Mas você precisa de mais ou você está se comparando com alguém? Às vezes a gente está com uma dor de injustiça, sendo que na verdade a gente precisa de alguém, de um amigo, de uma amiga, para fazer a gente olhar de uma outra perspectiva. Se a banda quiser subir aqui, pode colocar, Ju. Às vezes dói lembrar de uma pessoa, às vezes dói lembrar de uma situação, às vezes dói pensar que a gente pode reviver um erro do passado, e tudo isso traz muito medo, muita insegurança. Mas eu quero dizer para você nessa noite, sabe, gente, que a dor e o medo nos impedem de experimentarmos a herança que nós já temos liberado em Cristo Jesus. Existe algo para a sua vida, presta atenção aqui comigo, deixa a banda subir aqui. Existe algo reservado para a sua vida que é só para você, é uma herança. Herança você não faz nada para receber, você só recebe, você só herda. Mas porque muitas vezes a gente está tão envolto em dor, em medo, em ofensas não resolvidas, que o que a gente faz? Eu vou ficar aqui, porque se eu for para lá, eu posso errar e eu não quero correr essa chance, não quero correr esse risco. Se eu for para cá, eu posso não ter o controle da situação, então eu vou ficar aqui. E a gente não avança para aquilo que Deus tem para nós. Avançar, presta atenção, não é ir sozinho e falar, dane-se o mundo, agora eu vou. É você encarar as situações, as dores, os medos, as inseguranças, falar a verdade, andar na luz. E por mais que você ande meio passo, você andou meio passo para frente. Você está andando meio passo para o destino que o Senhor tem para você. Você não está, porque sabe, gente, ficar parado numa situação não é segurança, é retrocesso. Se você tem algo na sua vida que você fala, eu não vou encostar, deixa eu dizer para você, infelizmente você está retrocedendo, você não está parado seguro. Alguns falam que você tem que renovar a sua mente para que isso aconteça, o seu mindset, que você tem que fazer algumas coisas e se aproximar das pessoas que te fazem bem. Não é externo, é interno. Fala, Senhor, brilha a luz no meu coração. Aí sim, Romanos 12, renova a minha mente para eu encarar essas situações de uma outra maneira. Não queira resolver as dores e marcas da sua vida pelos processos rápidos. Escolha o único processo certo, que é Jesus. É encarar, é orar, é buscar conselho. A herança, meus amigos, minhas amigas, é graça, é um presente. Foi confiada a nós para que a gente compartilhe com outras pessoas nos relacionamentos. Pode ir para o próximo, Ju. É possível caminhar pela dor e sair do outro lado realmente bem? Sim. Amém? Sim, é possível. Não dura para sempre. Eu vejo aqui de cima alguns rostos de gente que você acha que você está realmente entendendo o que eu estou falando. Não dura para sempre, amém? Não dura para sempre. Mas se posicione. Fala, Senhor, eu não vou, Pai, me fazer de vítima. Eu vou buscar ajuda, eu vou andar com o Senhor, eu vou me aproximar do relacionamento contigo, porque as coisas vão mudar. É fácil? De jeito nenhum. Vai dar trabalho. Vale a pena?
definitivamente. Está escrito aí, ó. Eu gosto de escrever tudo que eu falo mesmo. Vale a pena passar pelo processo para que você possa ser livre e entrar totalmente no destino, no grande destino que Deus tem para a sua vida. Não se atrase por causa de ofensas. Não se atrase por causa de ofensas. O Senhor tem algo grandioso para você. Essas 6 coisas que eu falei para você, talvez você pode falar, pô, é um pouco difícil de encarar. Mas eu quero te convidar a encarar isso com alguém do seu lado. Amém?